inventar um exemplo aqui. Vamos dizer que tem um carrinho, daí a velocidade inicial do carrinho é 0. E ele estava numa altura de 10 metros. Daí esse carrinho vai vir aqui, quando ele está aqui, esse carrinho está com uma velocidade de 5 metros por segundo. Eu quero saber essa altura. Dados. Vamos dizer que isso é um exemplo sem atrito. E aí? Primeira coisa. Então, é um carrinho, eu vou largar ele, ele vai fazer isso aqui. Aqui a velocidade é 5, eu quero saber a altura. Primeira coisa, gente, se não tem atrito, será que eu posso... Conservação de energia, gente, na verdade é um atalho muito bom para alguns exercícios. Primeira coisa, tem que cuidar. Quando que tu pode usar isso? Nesse exercício, será que eu posso dizer que a energia se conserva? A princípio, se não tem atrito nem resistência do ar, ninguém vai roubar a energia no caminho. Então eu posso dizer que a energia mecânica se conserva. O que isso quer dizer? Se tu vamos dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Se tu calcular a energia mecânica em A e calcular a energia total em B, tem que dar igual. Até que foi? Tá, o que é a energia dele aqui em A? Ele tem energia cinética? Ele tem velocidade ali em A? Não. Ele tem energia elástica? Não, mas ele tem o quê? Potencial gravitacional. Então a energia em A é mg, altura ali no A. Igual, quando ele está aqui, ele tem energia cinética? Sim, porque ele tem velocidade. Então mv ao quadrado sobre 2. E ele tem energia potencial? Sim, porque ele também tem altura. Então ele tem energia cinética e potencial. Pode ter as duas, tá? Não é um problema. Agora é só substituir. Primeira coisa que tu pode reparar. Estão vendo que o M, a massa, aparece em todo mundo? Se tem um valor que aparece em todo mundo, tu pode cortar. Isso quer dizer que a massa não influencia na resposta. Se ela vai acabar cortando. Então pode ser 1 quilo, pode ser 1000 quilos, a resposta é a mesma. Vamos lá. Só substituir. O G vale 10. A altura em A é 10. Isso é igual. Velocidade em B é 5 ao quadrado 25. Mais o G é 10. A altura aqui é o que eu quero saber. 25 sobre... Isso aqui vai ficar 100, né? 25 sobre 2 é 12,5. Então passa para lá, isso fica 100 menos 12,5 é igual a 10, altura em B. 100 menos 10 é 90, menos 2,5, isso vai ficar 87,5. Daí já passei o 10 dividindo, deu isso aqui, 8,75. Entenderam isso? Tá, olha só. A energia aqui tem que dar igual a energia aqui, porque ninguém roubou energia no caminho. Até que... Então eu posso dizer que a energia no começo é a mesma que no fim. Até que foi? Então o que é energia no começo? É só potencial, porque ele tem altura. O que é energia aqui? Ele tem velocidade, então é energia cinética, e ele tem altura. Então a energia aqui é a cinética mais potencial. Até que foi? Tá, daí a massa aparece em todo mundo, tu pode cortar. Daí agora é só substituir. Ó. O G vale 10, aqui da gravidade da Terra. A altura lá em A é 10. Isso é igual, a velocidade é 5, daí A ao quadrado ficou 25. O 2 é da formulinha, a massa eu cortei fora. Daí aqui o G vale 10, esse cara é o que eu quero saber. Daí 25 sobre 2 fica 12,5. Isso aqui é 100, passa isso para lá, vai ficar 100 menos 12,5. É igual a 10, altura em B. 100 menos 12,5 fica 87,5. Daí passa o 10 dividindo, 8,75. Foi? A altura da energia potencial gravitacional, ela sempre faz referência ao solo ou tem um referencial relativo? Ah, essa é uma boa pergunta. Vocês ouviram a pergunta dela? Ela pediu se a altura que vai na formulinha do MGH, que altura... Essa é uma boa pergunta, né? Por exemplo, essa caneta, eu quero calcular a energia potencial dela. Que altura que eu uso? A MGH.
Tá, mas será que eu uso a altura até o estrado ou até o chão? Eu tô no 5º andar, né? Será que eu uso até o chão da rua? Tá, mas será que o chão da rua tá no nível do mar? Será que eu tenho que usar a altura até o nível do mar? É uma pergunta séria, né? A resposta é que tanto faz. Tu escolhe um referencial e usa a altura a partir desse referencial. Ah, mas não vai mudar a resposta? Vai. Isso quer dizer que a questão tem que te dizer a partir de onde ela quer que tu meça a altura. Tu não tem como adivinhar porque vai mudar a resposta. Se ele não te disser, escolhe o que tu quiser, que se ele não te disse é porque não vai fazer diferença. Aqui no caso, eu dei uma referência, né? As duas alturas estavam medidas a partir daqui. O importante é, não muda o referencial no meio do exercício, tá? Se escolheu um, usa ele até o fim. Mas então tu escolhe. Se tu quiser medir a altura a partir do teto e dizer que essa altura é -2, não tem problema. Sim. Vai ser meio estranho, mas não tem problema. Não, é porque tem uma questão que diz que tu tá lançando um objeto de 10 metros e ele cai no solo que é 4 metros do chão, né? Uhum. E daí tu fica em dúvida se eu... Daí se ele tava 10 metros do chão e 4 metros do chão, quer dizer que ele tá usando o chão como referencial. Então mede as alturas a partir do chão. Entenderam isso aqui, gente? Tá, é sempre assim, tá? Não tem muito mistério. Teve uma questão, na real, até fazer outro exemplo aqui. Teve uma questão da URGS, de 2 anos atrás, que dizia que tu tinha um pêndulo, daí esse pêndulo estava pendulando de um lado para o outro. E conforme ele pendulava, dizia que era um movimento sem forças dissipativas. Daí a questão queria o gráfico da energia mecânica em função do tempo. E aí o que está acontecendo? Conforme o pêndulo está pendulando, se não tem forças dissipativas, tem alguém roubando energia? Então o que está acontecendo com a energia total? Está sempre igual, né? Ninguém está roubando nem acrescentando. Então a energia mecânica é constante. Era essa a resposta. Não tem conta nenhuma para fazer, tá? Claro, isso é diferente de eu pedir cada energia separado. Se eu quiser saber o que acontece com a energia potencial, por exemplo, ele começa com uma baita altura, né? Então ele começa com energia potencial. Conforme ele desce, diminui a altura, então diminui a potencial. E quando ele sobe de volta, a potencial aumenta. Então a potencial estaria diminuindo e depois aumenta de volta, né? Isso seria a energia potencial gravitacional. A cinética é o contrário, né? A velocidade nas pontas é 0. É quando ele para de subir para começar a descer. Então, na ponta não tem energia cinética. Conforme tu desce, a velocidade aumenta. Pensa que tu perdeu a energia potencial, ela virou cinética. Então, conforme tu desce, a cinética aumenta. E depois, quando tu ganha a potencial, a cinética diminui. Então, a energia cinética seria o contrário. Mas a soma delas, que é a energia que está em verde, essa é constante. Quando uma diminui, a outra aumenta para compensar. Então a potencial está fazendo isso, a cinética isso aqui, mas a soma delas é constante. Tranquilo com isso, gente? A URGS adora isso aqui. Tá? Achei que era tudo. Sim, no meio ela é máxima. Não sei o valor, eu teria que fazer a conta, né? Mas ela é máxima. Então a energia cinética é 0 nas pontas e máxima no meio, né? E a potencial ao contrário. Ela é máxima nas pontas e mínima no meio. Vamos adiante aqui. Só para praticar então. Olha que profissional isso aqui, gente. Vou passar de novo para me sentir valorizado. Fiquei duas. Tá. Muito profissional, né? Gente, a Pixar quer que eu faça o próximo Toy Story usando o PowerPoint. Eu vou ficar aqui para ir passando o slide, mas olhem para a tela. Pessoas de casa, olhem para a tela. Não que vocês tenham a opção de mexer a câmera de casa, mas enfim. Olha só, vamos dizer que ali tem um bloquinho e ele está parado. Nesse momento, o bloquinho, se ele está parado, ele tem energia cinética? Não. Então, quando ele está lá em cima, toda a energia mecânica está na forma de potencial gravitacional. Daí, conforme ele começa a descer, o que acontece? A energia potencial diminui e a cinética aumenta, né? Então, ali no meio do caminho, a energia dele está dividida. Parte é cinética e parte é potencial. Ele tem as duas. Já quando ele chegar lá embaixo, o que acontece?
não tem mais nada de potencial, né? Então toda a energia vai estar na forma de cinética. Aquilo lá no fundo é para ser uma mola, tá? Aí ficou meio merda. Quando ele bater na mola, o que acontece? Ó, ele tem toda a energia dele está na forma de cinética. Quando ele bater na mola, ele começa a apertar a mola, ele começa a frear. Então a energia cinética está diminuindo. Mas conforme ele aperta a mola, está aparecendo o quê? Uma energia potencial elástica. E ele aperta o bloquinho até que uma hora ele para e depois ele volta. Nessa hora que ele para, a gente diz que a mola está na máxima compressão, que é quando ele para antes de voltar. Exatamente nesse ponto, não tem mais nada de cinética, porque ele parou. Quer dizer que quando ele para, toda a energia estaria dentro da mola, na forma de potencial elástica. Depois a energia volta para o bloquinho. Se não tiver atrito, ele iria bater na mola e voltar para a mesma altura do começo. Porque se não tem atrito, a energia do fim é a mesma do começo. Então a altura do fim seria a mesma do começo. Com atrito, ele perde energia no caminho, então ele sobe menos, depois sobe menos ainda porque perdeu mais e assim vai. Então com atrito, ele sobe cada vez menos. Tranquilo com isso? Daí vamos dizer que aqui em cima eu calculei a energia potencial e deu 1000 joules. Então somando as duas energias aqui tem que dar quanto? 1000. O total não pode mudar, né? Se eu calcular a energia aqui embaixo, tem que ser quanto? 1000. Calcular a energia aqui, tem que dar quanto? 1000. E assim vai. Mas agora, vamos dizer que eu calculei a energia aqui em cima, deu 1000 joules. Eu calculo a energia aqui embaixo e deu 700 joules. Teve atrito, então? Provavelmente sim. Se diminuiu a energia, quer dizer que alguém roubou ela no caminho. E, inclusive, eu poderia dizer que o trabalho do atrito foi menos 300. Se tu começou com 1000 e terminou com 700, o atrito roubou 300, né? Então eu poderia dizer que o trabalho do atrito foi menos 300 joules. Quer dizer que ele tirou 300. Então quando tiver atrito, a diferença entre a energia no fim e a energia no começo te diz o trabalho do atrito. Então, ao invés de calcular o trabalho do atrito fazendo foda, coça teta, tu pode usar isso aqui. A diferença entre a energia do fim e a do começo, o quanto está faltando de energia, é o quanto o atrito roubou. Vou fazer um exemplo com isso, olha só. Peguem ali no livro a questão... É a do menino, cadê? Pistola. Questão 29, da página 25. Então, olha só, questão 29, página 25. A questão te diz que tem um menino que está descendo uma rampa num carrinho. Então tá aqui o Calvin. Daí a massa do menino e do carrinho é 80 quilos. Daí ele está descendo a rampa e conforme ele desce, tem um desnível de 8 metros, é isso? E a questão também te diz que a energia cinética é constante e vale 160 joules. Acho que é isso, né? Tá. Primeira coisa tem que se dar conta. Ele partiu do repouso? Não, porque eu falei que a energia cinética é 160, né? E ela é constante. Então a energia cinética é o tempo inteiro 160. Se é o tempo inteiro a mesma energia, quer dizer o quê? Que é o tempo inteiro a mesma velocidade, né? Então ele está te dizendo que o guri desceu com velocidade constante. Então ele não está partindo do repouso e acelerando. Ele está descendo sempre com a mesma velocidade. Até que foi? Isso aqui, será que é um sistema conservativo ou dissipativo? Será que conservou energia? Porque ele não disse no enunciado se tem atrito ou não. E aí? Olha só. Conforme ele desce, lá em cima, o que ele tem de energia? Potencial e essa cinética, né? Porque ele não partiu do zero.
Daí aqui embaixo, conforme ele desce, o que está acontecendo? Está diminuindo a energia potencial, vocês concordam que está diminuindo a altura? Mas está aumentando a cinética? Não, o enunciado disse que a cinética é constante. Então ele está perdendo energia potencial, mas não está ganhando energia cinética. Isso quer dizer que a potencial não está virando cinética. Deve ter alguém roubando ela no caminho. Isso deve ser o quê? Algum atrito, freio, resistência do ar, sei lá. Então, sempre que alguém... Gente, gravem isso. Se tu desce com velocidade constante, a energia não está se conservando. Porque tu está perdendo o potencial, mas não está ganhando cinética. Quer dizer que a potencial não está virando cinética. Então, tem alguém roubando ela. Matematicamente, ó, a energia mecânica, a energia total, é a energia potencial gravitacional mais a cinética. Conforme ele desce, a energia potencial está diminuindo e a cinética é constante. Tá, mas uma coisa cada vez menor mais uma coisa constante vai dar uma resposta cada vez menor. Isso quer dizer que a energia total está diminuindo, né? Se é sempre a mesma cinética mais uma potencial pequenininha, então a energia total está ficando pequenininha. Então a energia não é constante, ele está perdendo energia, ou seja, tem forças dissipativas. Oh. Mas não é isso que a questão perguntou. A questão perguntou o trabalho das forças dissipativas. Bom, podia ser que fosse zero, né? Não é. Tem forças dissipativas, então alguém roubou energia. Como é que eu posso achar o trabalho das forças dissipativas? Tu poderia pensar que o trabalho das forças dissipativas é foda e coça a teta. O problema é que eu não sei a força, eu não sei a distância, eu não sei nada. Então, não que esteja errado usar isso aqui a princípio, mas vai faltar dados. Mas tem outro jeito de fazer isso. Que é o quê? O que eu falei agora há pouco? Quando tem atrito, como é que tu pode achar o trabalho do atrito? Acha energia no começo, acha energia no fim. O quanto tiver faltando de energia é o quanto o atrito roubou. Então, tu pode achar o trabalho das forças dissipativas fazendo... É aquilo que está ali, né? A diferença entre a energia no fim e a energia no começo. Ó, qual que é a energia quando ele está aqui em cima? Vamos lá. Ele tem energia gravitacional? Tem, né? Ele tem altura, que é o quê? mgh, que vai dar quanto? A massa é 80, o g é 10 e a altura é 8, né? Então fica 80 vezes 10 vezes 8, isso vai dar 6.400 joules. E ele, além disso, ele tem uma energia cinética, que pelo enunciado vale 160. Então quando ele está aqui em cima, a energia é 6.400 mais 160. Até que foi? E quando ele está aqui embaixo, qual que é a energia dele? Então isso é a energia mecânica no início. E no fim, ele tem energia potencial? Não, né? A energia potencial é zero. E ele tem cinética? Sim, os mesmos 160. Ela é sempre 160. Até que foi? Daí agora tu pode fazer direto, ó. A energia aqui em cima é 6.400 da potencial mais 160. A energia aqui embaixo é zero da potencial mais 160. Quanto que sumiu de energia? Os 6.400, né? Essa é a energia que está faltando. O que isso quer dizer? Que o atrito deve ter roubado essa energia. Então, qual que foi o trabalho das forças dissipativas? Menos, porque ele tirou 6.400 joules. Então, o quanto está faltando de energia te diz quanto que o atrito tirou. Entenderam isso, gente? Tá, esse é o mais chatinho que pode aparecer, tá? Normalmente não fica pior do que isso. Outra coisa, só para ficar completinho, existe uma coisa que a gente chama de teorema do trabalho e da energia cinética, que te diz o seguinte: o trabalho total é igual à variação da energia cinética. O que é isso? Variação é a mudança, né? Final menos inicial.
Então, se tu quer achar o trabalho total, tu pode tanto achar todos os trabalhos que tem de todas as forças e somar, ou fazer direto a variação da energia cinética. Hã? Não, se tu quer o trabalho total, é a variação da energia cinética. Tu até poderia fazer menos... que normalmente a gente não escreve desse jeito, tá? Mas se for um sistema conservativo, daí tu poderia dizer que isso é igual a menos a variação da potencial. É porque se é um sistema conservativo, o aumento da cinética vem da diminuição da potencial, né? Mas daí começa a ficar mais específico ainda, então eu prefiro parar aqui. Tranquilo com isso, gente? Tá. Vamos adiante. Mudar um pouquinho de assunto. Impulso e quantidade de movimento. Isso está ali na página 18. O trabalho é só a parcela de energia que se converte em cinética. O trabalho total, sim. A soma dos trabalhos é só a variação da energia cinética. Não quer dizer que cada trabalho seja esse. Trabalho pode ser qualquer energia, mas o trabalho total acaba dando só a variação da energia cinética. Então, o total que tem a ver só com a energia cinética. Trabalho poderia ser qualquer energia, mas quando tu soma, isso acaba coincidindo só com a energia cinética. Mas uma energia potencial gravitacional, uma potencial elástica, ela implica não ter uma energia cinética, né? Não necessariamente. Se eu tiver com o apagador parado aqui, tu tem potencial, mas nessa hora tu não tem cinética. Ela implica em tu ter a possibilidade de ganhar energia cinética. Tu pode pensar que a energia tem a ver com a capacidade de realizar trabalho. Então, olha só, impulso e quantidade de movimento. Isso aqui é uma coisa bem tranquila e que aparece bastante também, tá? Dá uma média de 1, 2 questões por ano isso aqui. Então, primeira coisa, impulso. O que é isso? É bem fácil, tá? Em física, sempre que tu empurra alguma coisa, por exemplo, tem uma bolinha, tu veio aqui, pá, deu uma raquetada nela. Sempre que tu faz uma força, sempre que tu empurra alguma coisa, tu também tá impulsionando ela. Então, sempre que tem uma força, existe também um impulso aqui. E qual que é o valor desse impulso? É a força vezes a duração. É a força vezes o tempo. Tá bem fácil. Então, falou em força e tempo no mesmo exercício, pensa em impulso. É a força vezes o tempo. Qual que vai ser a unidade de impulso? Tu está fazendo uma força em newtons vezes um tempo em segundos, vai dar um impulso em newton vezes segundo. Super criativo. Tomem cuidado para não falar newton por segundo. Por da ideia de divisão, né? Que não é divisão, aqui é vezes. Tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, na verdade. 2 detalhes. Primeiro, o impulso é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Que ele tem modo, direção e sentido. Então ele tem um valor e aponta para algum lugar. Tem que saber dizer para onde que ele aponta. É bem fácil. Quem cria o impulso é a força, né? Então o impulso está sempre junto com a força. Se a força está para trás, o impulso está para trás. E assim vai. Então ele é uma flechinha, ele é um vetor que está sempre junto com a força. Nem sempre a gente desenha ele, tá? Mas ele está sempre ali. Outro detalhe. Essa formulinha, anotem aí no livro, só funciona para força constante. É que nem a formulinha do trabalho, que é só para força constante. O impulso só é força vezes tempo para força constante. Tá, e se a força mudar no meio do caminho? Daí eu tenho que te dar um gráfico de força por tempo e a área vai te dizer o impulso. Então, de novo, é que nem trabalho. Trabalho é foda e coça teta, para força constante. Se eu te der um gráfico de força por deslocamento, a área é o trabalho. Impulso é o quê? Força vezes tempo, para força constante. Se eu te der um gráfico justamente de força e tempo, a área é o impulso. Tranquilo? Só que impulso é vetorial, ele aponta para algum lugar. Trabalho é escalar. Na prática, que diferença que faz o impulso ser vetorial, o impulso apontar para algum lugar?
Uma das diferenças é o seguinte, se ele aponta para frente ou para trás, na hora de fazer a conta, tu tem que informar para a fórmula se o impulso está para frente ou para trás. Como é que a gente faz isso? Com o sinal. Sempre que tu tem um impulso para frente, a gente vai dizer que ele é positivo. E quando o impulso está para trás, a gente vai dizer que ele é negativo. Então a gente usa isso para diferenciar ir para frente e de ir para trás. Entenderam isso aqui, gente? Tá, acabou o impulso. Baita conteúdo. Quantidade de movimento. O que é isso? Quantidade de... Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu pego uma espiga de milho, com uma manteiguinha, assim, pô. E daí eu jogo ela na tua cara. Para saber o tamanho do estrago que essa espiga de milho vai fazer, o que tu precisa saber? O que faz diferença? A velocidade dela, né? Quanto mais rápido ela tá, pior. E a massa dela. Um espigão faz mais estrago que uma espiguinha. Então, quando tu fala de impacto, tem duas coisas que importam. A massa e a velocidade. A quantidade de movimento é justamente uma grandeza que junta essas duas coisas. Ela é a massa vezes a velocidade. Tá bem fácil de lembrar, ó. Quantidade de movimento. MV, né? Massa vezes a velocidade. Movimento. É idiota, mas funciona. Então, a quantidade de movimento, que é igual a MV. Qual que vai ser a unidade disso? É a massa em quilogramas vezes uma velocidade em metros por segundo. Quando tu multiplica, vai dar uma resposta em quilograma vezes metro por segundo. Super criativo. Então, se tu sabe a fórmula, tu sabe a unidade, né? E vice-versa. Outro detalhe, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Ela aponta para algum lugar. Então, tu pode ter uma quantidade de movimento para frente, pode ser para trás. Que diferença que vai fazer? O sinal. Quando tu está indo para frente, a gente vai usar o valor positivo. Quando está indo para trás, a gente vai usar o valor negativo. Tranquilo com isso? E, na verdade, se tu pega uma bolinha... Deixa eu apagar aqui. Vamos dizer que tu pega uma bolinha e tu faz uma força nela. O que vai acontecer? Ela estava vindo para frente com uma certa velocidade. Se tu fizer uma força nela, tu está ajudando o movimento, por exemplo, daqui a pouco ela vai estar aqui com outra velocidade. Então a velocidade aumentou. De novo, tem vários jeitos de interpretar o que está acontecendo aqui. Tu poderia pensar que a força provocou uma aceleração, por isso que ele aumentou de velocidade. Tu pode pensar que a força vezes a distância te dá um trabalho. E o trabalho te diz a variação da energia, então ela mudou de energia, por isso que mudou a velocidade. Outro jeito de pensar nisso é o seguinte, a quantidade de movimento é MV. Vocês estão vendo que mudou a velocidade? Então mudou a quantidade de movimento. Tu poderia dizer que teve uma variação na quantidade de movimento? E tu fez uma força durante um tempo, teve um impulso. E na verdade, essas duas coisas vão ser iguais. O impulso é igual à mudança da quantidade de movimento. Se tu parar para... O que isso quer dizer? O que seria a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a inicial, né? Então é o MV final menos o MV inicial. Então o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. No fundo, gente, isso aqui não é uma formulinha nova, tá? Se tu parar para pensar, lembra que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração? E o que é a aceleração? A aceleração é a massa vezes... a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Isso aqui é a aceleração. Daí, olha só, MV é a quantidade de movimento. Se eu fizer a massa vezes a variação da velocidade, isso aqui vai me dar a variação da quantidade de movimento. Então eu poderia dizer que a força é a variação da quantidade de movimento pelo tempo. Se tu passar o tempo multiplicando, o que tu vai descobrir? Que a força vezes o tempo te dá a variação da quantidade de movimento. Mas isso aqui é justamente o impulso.
Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Notem que é o impulso da força resultante, né? É a força resultante que vai aqui. Então, isso aqui, na verdade, é só outro jeito de escrever a segunda lei de Newton. Assim, gente, sendo bem sincero, Newton nunca disse que F é igual a ma, tá? Newton escreveu assim. É só que assim é mais simpático para começar a ensinar, né? Ou não, né? Não. Mas, enfim. Vou fazer uns exemplos, né? Dar uma praticada. Na verdade, gente, F é igual a ma só funciona para massa constante. Mas se a massa estiver mudando, isso aqui continua valendo. Então, quando tu tem uma coisa que muda de massa, tipo um foguete, que quando ele sobe, ele gospe fumaça embora, então a massa do foguete está mudando, é isso aqui que tu tem que usar. Mas, enfim. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo URGS. Eu tenho uma bolinha de 2 kg que está indo para frente com uma velocidade de 1 metro por segundo, feliz e faceira. E daí eu te dou eu venho aqui, eu vou meter uma força nessa bolinha. Só que essa força vai variar conforme o gráfico. Essa força parte do zero e ela vai aumentando durante 2 segundos até chegar em 8 newtons. Então eu vou fazer uma força, só que eu começo fazendo zero e a minha força vai aumentando enquanto eu empurro. Daí daqui a 2 segundos, a bolinha vai estar aqui na frente e eu quero saber a velocidade da bolinha. Entenderam a pergunta? Bolinha estava indo para frente com 1, eu venho e empurro, fazendo essa força que foi aumentando. Quando eu cheguei aqui, que é quando eu parei de empurrar, eu quero saber a velocidade que a bolinha chegou. Primeira coisa, olhando para cá, essa velocidade, será que vai ser mais ou menos que 1? Se tu está indo para frente, eu empurro também para frente, eu estou ajudando o movimento, né? Então essa velocidade vai ser mais que 1. No ano que caiu isso na URGS, só sabendo isso, tu já eliminava 3 alternativas. Porque a letra A dizia que a velocidade era menos 10, isso não faz o menor sentido, né? Se ele está indo para frente, tu empurra para frente, a bolinha não começa a andar para trás, né? Daí a letra B dizia que a velocidade era menos 5, a letra C dizia que a velocidade era 0,5. Não, a velocidade tem que ser mais que 1. Tá, mas eu quero saber quanto. Vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Vou usar, sei lá, trabalho. Tu poderia pensar em usar trabalho e energia cinética. Porque se tu souber o trabalho, daí quando tu relaciona isso com a energia, tu consegue relacionar o trabalho com a velocidade. O problema, que é o que eu quero saber, o problema é que eu não sei a distância, né? Não vou conseguir usar o trabalho. Se eu falei em força e tempo, falou em força e tempo, o que tu pensa? Impulso. Então apareceu força e tempo, pensa primeiro no impulso. Inclusive, se eu te dei um gráfico de força por tempo, como é que tu calcula o impulso? Pela área. Eu não poderia usar a formulinha aqui, porque a força não foi constante, né? Mas se eu te dei um gráfico de força em tempo, então a área te diz o impulso. Nesse caso, quanto que é a área? São triângulos, é a área entre o gráfico e o eixo. Isso é um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, vai ficar 2 vezes 8 sobre 2, isso deu 8 newtons vezes segundo. Então achei o impulso. Só que não é isso que eu quero saber, né? Eu quero saber a velocidade. Daí como é que eu relaciono o impulso com a velocidade? Eu sei que o impulso tem a ver com a quantidade de movimento. E dentro desse cara aparece a velocidade, né? Então vamos lá. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que é isso, a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento é mv. A variação é o mv final menos o mv inicial. Só substituir. O impulso é 8 igual a m, a massa é 2, v final é o que eu quero, menos a massa é 2 e o v inicial, toma cuidado que é 1. Toma cuidado para não achar que o v inicial é 0, né? Tu começa a se acostumar com isso de 0, 0, 0. Quanto que vai ficar isso aqui? Isso é menos 2, né?
passa para lá mais 2, então 8 mais 2, 10. Quando o 2 passar dividindo, tu vai descobrir que a velocidade final é 5. Essa é a resposta. Entenderam isso aqui? Tá. Mais um. Eu sempre deixo o apagador. Larari, larará, larará. Exemplo 2. Também é da URGS. Tu tinha uma bolinha de 1 kg que estava vindo para frente com uma velocidade de 3 metros por segundo. Daí tem uma parede, ela vai bater na parede e voltar. Eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Mas ela volta aqui em cima. Vai voltar com uma velocidade de módulo 2. Eu quero saber o impulso aplicado pela parede. E aí? Como é que eu posso fazer isso? É que assim, ó, quando a bolinha bate na parede, a parede faz uma força nela. É essa força que freia ela e inclusive empurra ela de volta, para ela começar a voltar. Daí, se eu quero o impulso da parede, eu quero o impulso dessa força, que é a força que a parede fez. Como é que tu acha o impulso dessa força? Tu poderia pensar, impulso é a força vezes o tempo. Tem dois problemas aqui. Eu não sei nem a força nem o tempo, né? E além disso, eu não sei se essa força foi constante. Então eu não sei se eu poderia usar a formulinha. Talvez usar a força média. Enfim, o problema é que isso aqui não está errado, talvez, mas não vai me ajudar, né? Não sei nem a força nem o tempo. Bom, qual que é o outro jeito? Não tem o gráfico. Qual que é o outro jeito de conseguir o impulso? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Eu sei as velocidades, então eu consigo calcular esse cara. Vamos lá. O impulso é o que eu quero saber. De novo, o que é a variação? É o mv final menos... Variação é sempre isso, né? Final menos inicial. O que é a variação da vaca? É a vaca final menos a vaca inicial. E assim vai. Então é sempre... Vamos lá. Prestem atenção aqui. Qual que é a massa? 1. Qual que é a velocidade final? Menos 2, porque é para trás. Quando tu vê uma flechinha para trás, já mete um menos aqui para não esquecer depois, tá? Então, na hora de fazer a conta, é menos 2. Se vocês prestarem atenção, sutilmente, enquanto eu escrevi, eu falei uma velocidade de módulo 2. Mas na conta, ela vai como menos 2. Daí, esse menos é da velocidade, menos da fórmula, massa, que é 1, e a velocidade inicial, que é 3. Isso vai ficar menos 2 menos 3, deu menos 5 newtons vezes segundo, que é o impulso. Faz sentido que tenha dado negativo? Sim, quando tu bate na parede, a força é para trás, né? Quer dizer que vai ter um impulso para trás. Então, menos 5 quer dizer que é 5 para trás. Entenderam isso? Tomem cuidado, se tu não tivesse colocado esse menos aqui, ao invés, ia ficar mais 2 menos 3, ia dar menos 1, né? Vulgo ia mudar a resposta. Ia estar lá nas alternativas, né? Na letra C de sangue bom. Então, adiante. Mais um detalhezinho só, tá? Eu falei agora há pouco de conservação de energia. O que é isso? Dizer que a energia se conserva quer dizer o quê? Que a energia ia ficar igual. Então, calcula a energia no começo e no fim, tinha que dar a mesma coisa. Existem situações onde a quantidade de movimento se conserva. O que é isso? É uma situação onde, se tu calcular a quantidade de movimento antes de acontecer alguma coisa, e se tu calcular a quantidade de movimento depois, tem que dar igual. Então, isso que é a conservação da quantidade de movimento. Tomem cuidado que eu estou falando da quantidade de movimento total. Como assim? Se tiver 3 bolinhas, o que eu estou falando aqui é mv da primeira, mais mv da segunda, mais mv da terceira, soma a quantidade de movimento de todo mundo.
Isso que é a quantidade de movimento total. Se tu calcular isso antes e depois de acontecer alguma coisa, tem que dar o mesmo valor. Mas quando que isso... Todo princípio de conservação em física tem um critério. Quando que a energia mecânica se conserva? Num sistema conservativo, se ninguém roubar energia. Quando que a quantidade de movimento se conserva? O critério é um pouquinho diferente. A quantidade de movimento se conserva quando não tiver forças de fora. Como assim? Imagina que uma bolinha bate na outra. Quando uma bolinha bate na outra, teve uma força entre elas. Isso é uma força interna. Agora, se o vento bater nelas, é alguém de fora fazendo força. Isso é uma força externa. Se não tiver forças externas, eu posso dizer que a quantidade de movimento se conserva. Exemplos. Colisões. Uma bolinha bate na outra, a força é interna entre elas, não é alguém de fora. Então, uma colisão conserva a quantidade de movimento. O que mais? Explosão é uma força de dentro que faz a bomba explodir. Então, a explosão não conserva energia, mas conserva a quantidade de movimento. O que mais? Tiro. Quando tu dá um tiro, como eu falei, não conserva energia, mas a força que causou tudo isso é uma força interna, entre a arma e a bala. Então, conserva a quantidade de movimento. Os principais exemplos é isso, tá? Falou em explosão, colisão, tiro. O que tu pode usar normalmente? Que a quantidade de movimento vai ficar igual. O principal exemplo disso são as colisões. Quando uma bolinha bate na outra. Primeira coisa, falou em colisão, o que tem que lembrar? A força é interna, então a quantidade de movimento vai se conservar. Então tem vários tipos de colisões. Em todos eles, se não tiver força de fora, o que eu posso dizer? Que a quantidade de movimento vai ficar igual. Tá, mas o que muda então de um tipo de colisão para o outro? O que vai mudar é a energia. Então, em todas as colisões, a quantidade de movimento se conserva. A energia que depende da situação. Se eu te disser que é uma colisão elástica, o que é isso? Colisão elástica, gente, pensem que é tipo bolinha de sinuca. É quando uma bolinha vai bater na outra, só bateu e separou. Não quebrou, não amassou, não estragou, não aconteceu nada demais. Quando uma bolinha bate na outra, na sinuca, como não teve nada demais, não amassou, não quebrou, não teve nada que roubasse energia delas. Então, quando uma bolinha de sinuca bate na outra, além da quantidade de movimento ficar igual, a energia vai ficar igual. Então, se eu te disser que é uma colisão elástica, quer dizer que bateu e separou sem amassar, a energia fica igual. Tranquilo com isso? Na prática, isso não é verdade, né? Na prática, quando uma bolinha de sinuca bate na outra, além de ter atrito, faz barulho, né? Isso quer dizer que parte da energia virou onda de som. Então, a energia não está 100% se conservando. Mas, num exercício de física, imagina que elas estão no vácuo, então não tem som, esse tipo de... Baita sinuca essa, né? Então não tem som nem nada. Então, colisão elástica. Bateu e separou sem amassar, a energia fica igual. Se eu te disser que a colisão é inelástica, o que é isso? Pensa uma bolinha de massinha de modelar. Quando tu joga ela na outra, dá uma amassada, né? Ou um carro batendo no outro na rua. Quando um carro bate no outro na rua, pá, amassa. Na hora que amassa, isso rompe ligações químicas para deformar a estrutura do material. E na hora que rompe essas ligações, isso dissipa energia na forma de calor. Então, quando tem uma deformação, a energia no fim vai ser menor que a do começo. Ele perde energia na hora que amassa. Tranquilo com isso? Isso é bom para o motorista? Que quando hoje em dia os carros estão cada vez mais vagabundos, cheios de plástico, eles amassam cada vez mais. Isso é bom? Pior que sim, porque quando o carro amassa, isso dissipa energia na forma de calor. Então é menos energia para chegar no rim do motorista, né? Se tu pega um carro mais antigo, como ele não amassa, pensa que o impacto absorve energia. Sem a deformação, a energia chega quase toda no motorista, por exemplo. Então esse processo de amassar é bom. Vocês podem pensar que o processo de amassar leva mais tempo para frear. Com mais tempo, tu tem menos força. Então isso é bom. Então, colisão elástica, bateu e separou sem amassar. Colisão inelástica é quando amassa. Daí perde energia para deformar. A energia no fim vai ser menor que no começo. E se eu te disser que é uma colisão completamente ou perfeitamente inelástica, o que é isso? Perfeitamente inelástica é quando eles grudam. Imagina que eu passo super bonder num e jogo no outro. Ele pá, vai grudar. Na hora que gruda, isso também dissipa a energia, tá? Então, quando eles grudam, a energia no fim também
é menor que a do começo. Tu pode imaginar um carro que bateu no outro e arrastou o outro junto. Então, se eles saírem juntos, a gente chama de perfeitamente inelástico. O que vocês têm que saber? Nesse caso aqui, quando gruda, perde mais energia do que se só amassar. Então, o pior caso de todos, o que mais perde energia é quando eles saem juntos, quando eles grudam um no outro. Então, tanto quando amassa quanto quando sai junto, perde energia, mas quando sai junto é pior. Como é que vocês vão saber qual tipo de colisão que é na questão? Lendo o enunciado, tá? Ele tem que te dizer. Ah, foi uma colisão elástica. Quer dizer que é elástica. E assim vai. Baita informação, né? Às vezes a questão é mais sutil. Às vezes a questão vai dizer, os corpos colidiram de tal maneira que a energia se conservou. Tá, é uma colisão elástica. Os corpos colidiram e saíram unidos após a colisão. Se eles ficaram juntos, é a completamente inelástica. Que daí perdeu energia e assim vai. Parênteses. Se for uma colisão elástica e as massas forem iguais, na hora que bate, eles só trocam de velocidade. Por exemplo, tem um parado, o outro andando. Se for mesma massa e colisão elástica, quando bater, eles trocam. Daí o primeiro para e o segundo anda. É isso aqui. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Normalmente alterna de um ano para o outro inelástica e elástica. Esse ano caiu inelástica, então a próxima prova provavelmente vai ser a elástica. E 99% das vezes que caiu elástica na URGS era com massas iguais. Então vale a pena saber isso aqui. Tchau pra vocês.